Fala pessoal, bem-vindo novamente ao nosso podcast, nosso segundo episódio, né rapazes? E o sonho tá saindo do papel. A gente começa hoje o podcast Drone, Céu e Terra, o nosso exemplar aí, nosso episódio do mês de abril. Hoje é dia da mentira e nem é mentira que a gente tá gravando. Voltamos, hein? Pra quem não acreditava, tamo aí, segundo episódio. Tiagão. Isso aí, pessoal. A equipe hoje a gente tá os três do lado de cada mesa, porque a gente tem um entrevistado aqui, uma dupla na verdade, que é bem bacana, bem conhecida na nossa região e até referência a nível Brasil aí no ramo do motociclismo. Então a gente veio aqui realmente para falar disso, falar de moto, falar de técnicas de segurança, técnicas de pilotagem e principalmente, né, a união da família, a união dos amigos. E isso que eu acho que é criar momentos, é o que a gente falou nos outros, né? No primeiro podcast, e foi bem bacana, e foi uma coisa que marcou muita gente. Muitas pessoas vieram conversar com a gente e elogiar, tanto eu como o Cid e o Thiago, né? A gente recebeu vários feedbacks bem bacana, realmente, porque é um bate-papo legal, é da nossa região, é da nossa cidade, Santa Catarina, Brusque tem muito talento, a gente estava falando isso até nos bastidores, e que com certeza vai fazer a diferença para a nossa região e despertar o interesse em vocês aí também do outro lado da telinha, de pegar sua moto e viver momentos. Roda a vinheta aí, em seguida, 50 segundinhos, a gente está de volta com o nosso entrevistado de hoje. Fala, Sidão. Tiago, quem que a gente tem hoje do outro lado da mesa? Suspense, meus amigos. Hoje, então, como o Michael acabou falando, é o dia da gente fazer diferente. Primeira vez foi um bate-papo nosso. Hoje é história. Hoje, pessoal aqui de Brusque, para trazer um pouco mais confiança aí para você que está indeciso. Vou fazer pista, vou andar no dia a dia. Então, preparem-se que hoje tem história. Tiagão. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar de um pai e filho, né? Como a gente tinha falado aí no podcast primeiro. Então a gente conversou, gostaria que nossos filhos também seguissem o nosso caminho aí, né? Questão de moto e tal. E hoje nós viemos trazer um pai e filho aí, que é o Rafael Espíndola e o Lucas Espíndola. Então, obrigado por ter vindo no nosso podcast aí também. Aceitado o convite, né? Aceitado o convite. O Rafinha aí começou já, é parceiro nosso, é conhecido da gente já de alguns anos, né, Rafa? E aí quando a gente começou a falar de moto, o segundo episódio, o que vamos fazer? Cara, primeiro a gente falou de viagem, o segundo vamos falar de moto, mas vamos trazer alguém da referência até nacional aí no mundo das rodas. Então eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, né, falasse aí o nome, cidade, para o nosso público aí conhecer um pouquinho mais de vocês aí. Beleza. Eu queria agradecer primeiramente pela oportunidade, né, de estar fazendo parte desse projeto, o segundo episódio, né, do podcast de vocês aí. Queria parabenizar pela iniciativa. E meu nome é Rafa Espíndola, casado, pai de 3 filhos, tenho a Ana Luísa, o Lucas e o Matheus, que é o mais novo. Sou aqui da cidade, natural de Brusque, e vamos aí contar um pouco de história sobre moto, que já ando de moto desde os meus 7 anos. Tô com 42 agora. Tamo novinho ainda, né, Rafa? Tá bem na foto, hein, Rafa? Tem um pouquinho de história para contar. Show de bola. E temos aqui também do lado do Rafa o filhote, que vem no mesmo segmento, né? E já tá quase dando couro no pai aí na pista. Tô sabendo aí que já tá passando um perrengue. Lucas, fala um pouquinho pra nós aí, nome, idade.
Queria agradecer vocês pelo convite. Meu nome é Lucas Espíndola, sou aqui de Brusque e eu tenho 14 anos. Show de bola. Luquinha, popular Luquinha, né? Luquinha. O Luquinha que tá tocando o terror aí já. O pessoal do Tatu que se cuida, Tatu Trail aqui de Brusque, que parece que os puxa já estão passando o trabalho, tá? O puxa trilha já tá passando uns perrenguezinhos aí no dia a dia, né? Rapazes, vamos tocar o nosso bate-papo. A gente começa sempre com a introdução, né? E falamos um pouquinho já do nome, da cidade, da idade, do Rafinha, com certeza o pessoal conhece. Agora queria deixar aí com o Cid e com o Thiago para eles tocar um pouquinho e falar um pouquinho da carreira, né? Perguntar aí como que surgiu isso. Rapazes. Então, iniciando as perguntas propriamente ditas, né, Rafa? Como iniciou essa vontade realmente, né, de ir para o mundo do motociclismo, do rally, da competição? Como surgiu esse brilho nos olhos ou como iniciou isso na tua vida? Né? Comentasse lá como criança e tal. Sim. Ali, mas quem foi o incentivador ou como deu start nessa situação do motociclismo na tua vida? Assim como eu estou sendo hoje na vida do meu filho, eu fui influenciado pelo meu pai. Meu pai, muita gente conhece na cidade aqui, é um dos fundadores aí do Tatu Trail Clube, que é o nosso clube aí da cidade. E com 7 anos eu ganhei a primeira moto, mas na época era só lazer, nada de competição, andava pela cidade mesmo e as trilhas aqui as mais perto de casa e tal. O pai corajoso e a mãe doida, né? Isso. Não, é mais ou menos isso, né? Isso lá em casa passei pelo mesmo desafio. Foi por influência do meu pai. A gente teve o prazer de fazer trilha junto por muito tempo no Tatu. Hoje ele já não anda mais. Tentei trazer ele de volta através, né, do meu filho. Do neto, vamos mandar com o neto. Vamos unir as 3 gerações, né? Era legal. Mas tá difícil. Ele fez uma trilha com a gente, né? Acho que foi ano passado, né? No outro. Mas não quer mais saber de moto. Mas deixou o legado, né? Deixou o legado, deixou o caminho pra mim trilhar. Hoje ele já me segue. O pequenininho tá vindo, já tem a motinha dele também. Legal. Já dá as voltinhas dele no final de semana. Tamo aí. E o bacana é como a gente, desde o primeiro episódio, Rafa, a gente, quando sentou, eu, Cid e o Thiago, começou ali comigo, tipo, com essa ideia maluca do podcast, e chamei os dois pra entrevistar e no começo sempre foi aquela coisa assim, cara, vamos fazer alguma coisa que traga histórias. E todos eles, tanto dos dois aqui, como o de vocês e outros tantos podcasts que a gente ouve, assiste na rede social, como ele une as famílias, como cria momentos juntos. E até o Thiago e o Cid vão fazer umas perguntas também durante a nossa entrevista, mas uma coisa que eu achei bem bacana no nosso bate-papo off é que o Rafa comentou assim, cara, eu aproveito meu filho direto comigo. Ele tá toda a vida comigo. Ele só não tá comigo quando ele tá estudando. Então, o quanto isso é bacana e quanto falta hoje, né? Esse tipo de coisa. Hoje, assim, o nosso dia a dia, né, mano? Ele só não tá comigo quando ele tá na aula. Ele chega da aula, ele almoça, a gente acaba de almoçar, já vai pra academia junto, ele vai pro trabalho junto comigo, já me ajuda no trabalho. Já estás ganhando uma mesada, Luquinha? Já então tá bom. Já tem o dinheiro dele, já administra o dinheirinho dele, né? E a gente pedala junto, a gente faz trilha junto. Se tem corrida que eu vou competir do brasileiro, alguma mais longe, que ele ainda não pode competir, mas ele vai junto. A gente tá 24 horas quase colados. Sempre hoje é o meu amigo do dia a dia. Show de bola. Ô, Rafa, e a questão de que moto hoje que tu começasse, quando tu iniciasse, assim, Cara, minha primeira moto era uma Pandinha. Uma Panda 50. Sim. É uma moto que não... Essa é lendária na época de... É verdade. Era pequeno, todo mundo ia pras corridas e ficava olhando as Pandinhas. Era uma moto feita no fundo de casa, assim, mas teve um comércio no Brasil na época e hoje não é mais produzida. O motor vinha da Argentina, era um negócio montado, assim, um x-tudo. Um pouco de tudo. Ô, Rafa, e tipo assim, ó, começou dali, né? E depois dali o que tu partisse já fazendo mais trilha, depois quando é que começou o negócio, às vezes, por competição mesmo, por prova, né? Sim.
Com 7 eu ganhei essa, mas daí teve um período ali que eu fiquei sem, depois tive uma 60, mas não cheguei a competir, não tinha o gosto ainda partindo de mim. Sim. Aí com 12 eu ganhei minha 80, a primeira, uma Honda, uma CR80, e começamos na trilha com o Tatu. O pai levava uma mochila de gasolina com 6, 7 litros de gasolina, porque o tanque era pequeno. Sim. E para abastecer minha moto, para conseguir fazer a trilha toda. E aí um dia ia ter uma corrida em Brusque, aqui no pavilhão da Fenarreco. Tinha pista aqui, né? Era legal pista ali do lado do cartódromo. E, cara, eu acho que na quarta-feira da semana eu pedi para correr, mas eu nunca tinha entrado numa pista, nunca tinha saltado. Eu fazia trilha de final de semana, tava aprendendo ainda, né? E aí comecei. Fui a primeira, fui a segunda, fui aprendendo. E daí, tipo assim, ó, questão da... O que tu fazia mais? Era velô? Era... O que normalmente... Não, na época nem existia... O velocross, na época, tinha ainda. Meio que dado uma sumida. Fazia motocross, só motocross e supercross. Era a bola da vez, né? Canelinha, região aqui de Canelinha, a pista do Paquetá lá que teve a pista lá o Mundial, no né? Paquetá, e, cara, era todo final de semana meu pai me levava para correr Paraná, São Paulo, Santa Catarina, para aprender o máximo. Ô, Rafa, e começando aí, falou da Pandinha, da 80, do desafio de começar a corrida, e realmente qual que foi, assim, os desafios enfrentados no início ali para... O que mais tu acha que assim, que, pô, cara, até a gente pergunta isso por quê? Porque tem certeza que tem muitas pessoas hoje que estão assistindo a gente e de repente tem um filho também. Eu tenho, na minha família, tenho até meu sobrinho de 5 anos, ele tá começando agora, e meu cunhado já tava vendo o regulamento essa semana da Federação Catarinense e disse, cara, vai que eu apoio, né? Porque, assim, tem o desafio, né? E assim, qual que foi o teu desafio lá no começo e qual que é o desafio hoje aí eu queria ouvir do Lucas, assim, qual que é o desafio dele também nesse início de jornada? Porque ele também tá começando quase a jornada igual do pai, né? Só que numa pernada um pouquinho diferente, não tá andando de Pandinha, né? Já começou melhor. Então, assim, qual foi o desafio que tu dizia para as pessoas assim, não, cara, ele também teve desafio, não aconteceu assim, do nada o Rafinha se tornou campeão do rally, né, cara? Não. No começo, lá atrás, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha... Então, o aprendizado era mais difícil, né? Vejo hoje, tipo, o Lucas, ele tem acesso a gente, né? Até hoje tem acesso, quer fazer um curso de pilotagem, tem online, tu vai lá, tu assiste vídeo, tu assiste uma corrida lá do outro lado do mundo ao vivo. Então, tu vê a técnica que eles estão usando. Na época, não tinha nada disso. E aí, meu pai começou a pegar pilotos da região aqui e me jogava para fazer curso. O Chumbinho, o próprio Sasaki me ensinou as muito, lendas do motocross, né? A gente falou ainda... Quem não ouviu falar de Chumbinho, quem acompanha a moto e tal, assim, foi no nosso começo lá. A gente ainda comentou no outro podcast, né, Thiago, que das lendas do Eduardo, o Negrete, Jorge Negrete, o Chumbinho, o Sasaki, o Cássio Garcia. Então, assim, são pessoas que marcaram e que foram de inspiração para muita gente, né? Eu uso o meu número hoje, 890, o 89 é por causa do Sasaki. Ele teve uma passagem bem próxima da gente, assim, né, por um trecho da nossa história, e acabei pegando que era o ídolo. Era, cara. Ele podia, às vezes... Ele de repente não ganhava nem a prova. Não. Mas ele fazia o espetáculo ver ele ficar nem entre os 5 e aí ia lá no box do cara que ganhou a prova, tinha 2 pessoas para pegar autógrafo e o dele tinha fila. Sim. Hoje em dia ninguém mais pega autógrafo de piloto. Hoje a gente tá numa geração que não se cria mais ídolos, né? Sim. Assim, o campeão desse ano que vem ninguém mais lembra do cara. E era diferente nas antigas. Hoje em dia, eu acho que se a gente levar, por exemplo, o Sasaki numa prova... Vai ter uma fila de gente pegando autógrafo dele. Vai ter mais fila do que o atual campeão com certeza. Da modalidade ali do motocross. Sim. E, Luquinha, desafio de andar hoje, o que tu acha que... Moto, tu não precisa comentar que é moto, porque eu pensei... vou perguntar pra ele que moto que ele tá andando, né? Ele tá andando no Protorque 50. Não, tô andando de CRF 250 e com certeza nem tá mexidinha, né?
O pai anda na original e ele é preparado. E ele tá com a preparada, né? Então conta um pouquinho aí pra nós aí o que tu, até pra inspirar os jovens na tua idade aí, né? A também superar o desafio. Independente, a gente comentou outro dia e é uma frase que os dois que também comentaram, Thiago, tu lembra aquela partezinha que a melhor moto é? Moto que se tem. A moto que se tem, né, cara? Então, assim, cara, pode ser de pandinha, pode ser de mobilete, pode ser do que tiver. O negócio é começar. Então, fala um pouquinho pra nós aí, Lucão. O desafio. Meu maior desafio sempre foi, tipo, eu tive medo de tudo. Sempre tive medo. Muito medo, muito medo. E aí, meu pai sempre foi me incentivando. E aí, conforme eu fui treinando, eu sempre treinei muito. Meu pai me leva nas pistas, trilha, tudo. Eu fui perdendo essas barreiras. Aí, hoje em dia, eu não tenho mais tanto medo, sabe? Claro, ainda tenho medos, mas... Não pode perder o medo, né? É. Mas tem que aprender a superar ele e conviver com ele, né? O equilíbrio, né? A gente fala muito, até no podcast anterior a gente comentou muito sobre a situação do equilíbrio, né? Ou seja, o medo pode te ajudar a não passar algumas barreiras para botar a tua vida em perigo, porém ele não pode ser um limitador de tu não chegar nas tuas conquistas. Sim. Mas para vocês que trabalham, né, com esporte, que buscam vitórias, né, o medo não pode ser esse impeditivo, né? Então, assim, primeiro, parabéns pela união de pai e filho, que eu acho que isso já ajuda muito a quebrar essa barreira. Ou seja, a inspiração, a confiança de ver o pai fazendo, buscar, isso que sirva para vocês que estão aí ouvindo a gente, né, vendo a gente, que sirva de inspiração, né, que é possível fazer sim, é possível estar unido na família e passar, né, esse sonho, esse gosto, né, de um esporte tão bom que é o motociclismo. Parabéns, né, gente? Obrigado. Tiagão. Pois é, eu vi uma história aí do Tatu aí que ele esse final de semana tava andando lá e tava atrás dos caras, né? Eu vi uma história lá que ele teve um encontro de vocês lá bem esse final de semana. Deu bastante gente esse final de semana ali, a gente teve 40 motos na trilha sábado. E eu já ensino eles, ó, saiu, abre trilha, tu cola atrás, não fica lá pra trás não. Saiu, abre trilha, vai atrás. Eu só consigo acompanhar por 5 minutos. 5 minutos tu vai conseguir acompanhar o cara. Amanhã tu vai conseguir acompanhar 10, depois tu vai conseguir acompanhar o trecho todo. E assim vai aprendendo, né? Sempre tem que andar com quem serve pra vida, né? A gente tem que andar sempre com quem sabe mais do que a gente. E pra ir evoluindo, né? Isso é bacana e mostra que o nosso podcast, a gente tá no caminho certo, né, rapazes? Porque, mais uma vez, falando não só A gente vem pra cá falar de moto, e o nome, quando a pessoa olha, drone, céu e terra, o que tem a ver com isso? Cara, é que é tudo, é todos os momentos, é no céu, é na terra, é unindo a família, né? Então, até o depoimento do Rafa cara, a gente tem que estar com pessoas que são pra frente, pessoas boas, né? Tu vai andar com pessoas boas, tu vai te tornar uma pessoa boa. Tu vai andar com pessoas que estão se evoluindo, tu vai evoluir junto. E isso é no esporte, é na vida, é na escola, é em qualquer lugar, né? Que o desafio do caminho seja por onde a moto vai passar, mas que os caminhos seguidos na vida de vocês, né, sejam repletos de conquistas, né? Ou seja, o caminho do bem. É isso que a gente procura, né? Deixar para nossos filhos, para nossos amigos, né, o caminho certo, né? Então é isso, né? Que as dificuldades sejam na trilha, na pista, mas que sejam superadas, gente. Tiagão. Ô, Rafa, outra dúvida que eu sei que tu morasse lá fora e lá tu andasse também, né? Então, como é que foi isso lá fora, assim, pra ter um brasileiro lá, tipo, chegasse a fazer muita competição lá? Lá eu competia, mas assim, com um pé no freio, sabe? Porque como a gente tá longe de casa, num país estranho, né? Tipo, eu competia mais por lazer mesmo. Então eu arriscava até um certo ponto, porque eu sabia que eu não podia me machucar. Sim. Tinha a minha esposa e 3 filhos dentro de casa, né? Dependendo do meu trabalho, para trazer o sustento para casa e tal. Mas a gente tinha uma turma bem grande lá de brasileiros, uma turma bem legal, todo final de semana. Tinha trilha, tinha... Às vezes eu até arriscava ainda umas provinhas de motocross, regional. Mas foi muito legal, muito legal.
Ô, Rafa, e a gente tá falando bastante aí de conquistas, de andar fora, de andar no Brasil, de andar de moto, né? E o nosso público, eu tenho certeza que muita gente conhece o Rafa Espíndola, e a gente queria ouvir um pouquinho do Rafa, as vitórias, né, que já teve, as provas que assim, que a gente sabe que nesse longa jornada dos 40 e 30, vamos botar aí 35 anos de moto, né? De moto, Começou com 7, é isso, né? Com 7. É. Então é 35 anos de KMs rodados. Sim. E as vitórias que tu, tipo assim, cara, essas vitórias aqui eu lembro, eu sei que algumas tu não vai lembrar, mas que marcaram a tua história, assim. E depois a gente fala dos perrengues e das vitórias, mas hoje é tipo, Michael, eu fui campeão disso, campeão daquilo. De títulos, eu sou campeão catarinense de motocross, supercross, na categoria de base ali das 80 cilindradas. Fui campeão já com motos grandes na intermediária, já andando de 250 importada, também no motocross, supercross. Aí depois acabei tirando o pé das competições, voltei para trilha. Aí em 2008 eu fiz a minha primeira prova de rally. Prova nacional de rally, né? Acho que eu ganhei, foi a final do Brasileiro de Rally. Ninguém me conhecia, eu apareci lá e ganhei a prova. E aí começou a despertar um interesse. Tinha muita gente aqui da cidade que andava, né? Tinha o Deni e o Mafra, que eram na época os principais pilotos aqui eram pilotos da Mega Motos. O Shield desencapado, né? E aí em 2011 eu tive meu primeiro título brasileiro de rally. 2011. Aí depois fui morar fora. 2018 eu voltei pro Brasil. E aí 2019 eu fiquei campeão novamente. Campeão brasileiro de rally no Baja. E fiquei campeão dos Sertões. E aí 22 eu fiquei campeão brasileiro de rally de novo. Então, tricampeão brasileiro de rally, campeão dos Sertões. Tem um vice nos Sertões também, que escapou. Esse é dolorido, né? Esse é dolorido. Apesar de ser uma conquista, né? Mas é dolorido que quase. Escapou por um fiozinho. Mas acontece, né? Alguém ganha, alguém tem que perder, né? Alguém vai ter que ser o segundo. Não dá pra ganhar sempre. E Rafa, assim, essas conquistas do rally, né? Pra quem, assim, tem um sonho, pelo menos olha na TV e talvez busque um dia participar de um rally, né? Conta um pouco dessa conquista, de como é estar nesse rally e como foi conquistar, né? O rally, né? Ser campeão. Que sentimento gerou em você? Cara, é um desafio. Eu gosto de desafio, eu sou movido por desafio, né? Então, tipo assim, eu sempre fui muito ensinado pelo meu pai, né? Tipo, sempre dar o meu melhor. Tanto é que no primeiro ano que eu comecei no motocross, eu olho pra ele e eu me vejo, né? Tipo assim, o medo, né? O medo. Eu tinha medo. Eu sempre fui cair pouco, porque eu não arriscava. Tinha amigos que começaram comigo e arriscava e saltava e caía de novo. E eu sempre fui mais cauteloso. Então, quando eu fazia, eu procurava fazer certeiro. E aí, no primeiro ano, eu fiquei campeão catarinense. Já no primeiro ano, por meu pai tanto cobrar e fazer curso e aprender. Eu lembro que eu treinava com chumbinho, eu tinha 12 para 13 anos. Se eu caía, tinha que pagar 10 apoios. Então, hoje em dia, nessa geração que a gente vive aí, né? Hoje eu sou treinador, mas se eu fizer isso com o filho de alguém, capaz... No outro dia tu tá na cadeia lá, maus tratos. Só que é assim que eu fui treinado, entendeu? Então, eu sempre levei muito a sério. E aí fui campeão no primeiro ano. Quando eu migrei pro rally, primeiro ano no Baja também fui campeão. Aí quando eu passei para as 450, sempre buscando o melhor. Tipo, eu chegava a fazer entre treino de moto e academia, e eu chegava a fazer 3 treinos num dia. Quando eu decidi ir para os Sertões. Isso mostra que nada vem por acaso, né? As pessoas muitas vezes elas só olham o mérito lá da coisa, mas não vê a escalada toda para chegar até ali o suor, né? Mas não sabe o quanto custa. O quanto custa, troféu. né? Eu acho que é só, não, vou comprar uma moto, vou me inscrever. Como é que ele diz? O cara anda bem, né? Mas ninguém começa andando sorte, bem. Né? Levou sorte, né? Tiagão. Ô, Rafa, tem uma pergunta aí. Histórias e momentos marcantes durante essa essa conquista que tu tivesse, essa competição aí, teve alguma assim que
marcou mais, assim? Com certeza, assim, o título mais difícil, né? A prova em si é os Sertões, né? 2019 ali. Até porque muita gente, principalmente de perto aqui da cidade, falava que eu não ia conseguir, que eu não ia completar. O Rafa é louco, o Rafa é maluco. Porque tem 2 amigos nossos aqui da cidade que já tinham ido de moto nacional e saíram quase de cadeira de rodas, se acidentaram, tiveram lesão de coluna e tal. Então eles falaram, cara, não vai, tu é, né? Tu é louco, tu vai quebrar a moto no meio, não sei o quê. Tu não vai completar. E cara, quer me dar um desafio, diz que eu não consigo. Aí virou a chave. Aí cutucou no lugar onde não devia, né? Aí quando de tanto ouvir, não vai dar, tu não consegue, tu não vai completar, tu vai te matar, eu disse, cara, eu vou estudar esse negócio. Eu nunca tinha navegado, nunca tinha feito prova longa. Eu fazia prova de explosão de 100, 150 km e tudo certo. 2 dias de prova no máximo. Então, dali por diante eu fui estudar e eu lembro que às vezes eu levantava 1h da madrugada, eu tava na cama, vinha um negócio na cabeça, eu ia pro sofá, assistir YouTube. Assistir vídeo. Ó, galera, viu como o YouTube traz coisas boas? Tem o lado ruim, né? Assim, eu acho que tudo na nossa vida, quando filtrar, né? É filtrar, né? O que é buscar o que a gente realmente tá procurando, né? Não ficar lá à toa, né? Então, mostra que ajuda e continue teu raciocínio. Aí eu tinha um déficit em relação ao piloto principal da época, que era o piloto de fábrica da Honda. Só que o cara já tinha, sei lá, 10 sertões de experiência. Eu tinha velocidade, mas eu não tinha navegado, não tinha experiência de prova longa. Prova longa, às vezes, a velocidade te atrapalha. Às vezes, tu tem que dosar o equipamento, dosar o preparo físico. Então, eu fui estudar desde o cara que ganhou ao cara que ficou em último. Por que ele ficou em último, por que ele não completou. Não estudei só o vencedor. Boa. Eu fui estudar o que eu tinha que fazer e o que eu não podia fazer como estreante na prova. Então, quais eram os principais erros de um estreante? Então, ali que eu acho que deu certo. Porque acho que a prova foi decidida já no primeiro ou segundo dia de prova. Eram 8 dias. Então, todo esse meu estudo... Valeu a pena as noites claras ali. No primeiro, no segundo dia ali, que aí acabou acontecendo algumas situações, eu acabei entrando no mental de um dos principais concorrentes. Puta. Eu entrei no psicológico dele já no primeiro dia, no segundo dia ele já jogou a prova por água abaixo e foi dando certo. É só dizer que não dá que o Rafa vai. Ô, Rafa, e dessas provas aí, né? Tipo assim, tempo de duração e quilometragem, assim, o pessoal também tem uma ideia. O que durava? Essas provas mais longas, tipo Sertões, tem especial de 600 quilômetros. A gente chega a pegar 600, 650 quilômetros. Cara, nós estamos falando às vezes de andar 300 quilômetros de moto Big Trail para dar uma voltinha. Isso de trecho cronometrado, trecho especial. Aí tem mais o deslocamento inicial e o final. Às vezes, teve um ano que a gente rodou 800 ou 900 quilômetros num dia, com a moto de trilha. Um banquinho confortável, né? Isso. E no outro dia tem de novo. E no outro dia são 8 dias seguidos, sem folga. Dormindo meia-noite, acordando às 2h30 da manhã para largar. Por isso, a preparação física também foi um grande ponto para isso. Não, preparação física para uma prova dessa é um negócio absurdo. Assim. Nunca é o suficiente. E até deixando a deixa, né? Fazer um pouquinho mais. Mais. O treinador da academia disse, faz 10, eu fazia 20. Pedala 30, eu pedalava 50, 60. Sempre dobrando para chegar lá e ter uma folga, sabe? E mostra também, vem mais de encontro também com o que a gente vem falando. E um dos nossos próximos episódios que a gente vai fazer do podcast, tenho certeza que a gente já alinhou até isso, é trazer realmente um profissional da educação física, né, pra gente bater um papo sobre o preparo para andar de moto. E não só em competições que requer esse preparo todo, né? E a gente sabe que é uma competição hardware aí, e realmente é no limite, mas até pro dia a dia, né? Para evitar muitas vezes, de repente, aquela má postura, uma dor na coluna, o que eu vou treinar, o que eu não vou treinar. Então, em breve, no nosso podcast, a gente vai estar trazendo também aí um pessoal de educação física
para estar batendo um papo e falar um pouquinho sobre esse preparo, né? E mostra, né? Tá sendo mostrado aqui hoje que o preparo faz a diferença e tornou o Rafa campeão. Lógico, não é só o preparo físico, né? Tem o mental, tem o próprio... A fome de... Aí quando lembra aquelas vozes dizendo, tu vai desistir, tu não vai acabar. Mostrar pros outros que vai dar certo, né? Dedicação, eu né? lembro, eu lembro campeão. que eu andava com uma cartela de remédio pra dor no bolso. Aí chegava no abastecimento, era um Gatorade, uma banana e um comprimido. Mas eu vou dar jeito, né? Cid, vamos lá. Passando um pouco agora falando dessa relação tão boa que é pai e filho, né? Então, como, né, envolver esse Rafael, trazer o Luca para esse mundo? Foi dele? Foi tu que, como eu ando, vou passar um pouco aqui pro meu filho. Como tu trouxe o Luca para esse mundo do motociclismo, da competição? Ele teve a primeira moto dele, ele ganhou com 4 anos, quando a gente tava morando nos Estados Unidos. Mas eu sempre deixei ele muito à vontade sobre andar de moto ou não andar de moto. Então eu acho que ele tem 14 hoje, mas eu acho que ele já teve umas 10 motos, eu acho. Tipo assim, eu dava moto, comprava equipamento, tudo. E ele disse, pai, não é o que eu quero. Disse, bom, não é o que tu quer, quero jogar futebol. Eu disse, melhor ainda. Mais barato, né? É só uma chuteira. Você vai jogar futebol. Aí daqui a pouco eu disse, pai, eu quero a moto. Daí comprar a moto. E foi indo, nessas indas e vindas, né? De um tempo pra cá, eu acho que mais uns 2 anos pra cá, né, mano? Ele começou a pegar o gosto e começou... É porque ele sempre tinha, tipo, que nem eu tive no início, né? A questão do medo, né? Uhum. Então ele não se sentia confiante. Ele sempre foi miudinho, baixinho e tal. Quando a gente morava nos Estados Unidos, era na Flórida, é só areia. Então uma criança de 4 anos andar com a moto na areia, tipo, ele andava daqui ali, caía, andava lá, caía. Não tem barro na região lá, é mais areia, não tem barro duro que nem a nossa região aqui, que facilita um monte, né? Então, na época, acabou meio que afastando ele das motos. E aí, voltando pro Brasil, ele começou com a primeira prova dele, foi com 11 anos, uma prova de rally, uma Pro Torque, 125. Meus amigos, não, tu é louco, botar ele pra andar. Eu disse, não, ele vai... Eu conheço ele vai largar e ele vai completar a prova. Ele fez 3 eu vou te falar uma coisa, de... eu lembro quando tu postasse dele... foram 3 voltas de 25 km. Pega uma mini moto dessa e vai dar uma volta na quadra aqui, depois você me diz. A cadeira elétrica. E ele fez as 3 voltas, completou a prova com 11 anos. E aí, dali por diante, eu fui cada vez soltando mais responsabilidade em cima dele e ele sempre deu conta do negócio. E Luca, e o teu gatilho, então? O que tu... Agora eu quero a moto. Agora eu vou copiar o meu pai ou agora eu vou trilhar o meu caminho no motociclismo. O que pra ti foi o gatilho pra realmente eu quero uma moto? Com uns 11 anos, acho que foi, eu parei total, vou pro futebol. Aí fiquei um tempo no futebol, isso só nos vídeo de corrida de moto e corrida de moto. Eu pensava, se eles estão fazendo, eu tenho medo. Por que eu tenho medo de fazer isso? Se eles conseguem, eu também consigo. Aí, uma vez, eu ganhei uma moto de novo, e ali eu comecei a evoluir, através de uma pausa, aí depois eu voltei com vontade, sabe? Uhum. E o bacana, Lucas, Luquinha, né? É que eu acho que tens alguém que te inspira a fazer isso, né? E escutando ele falar, cara, pelo tempo que eu conheço o Rafa também, é o Rafinha Espíndola falando, né? Porque vem de encontro, né? Com esse negócio, eu acho que essa pausa às vezes é necessária, a gente faz isso na nossa vida em várias coisas, né? Não é só na moto em si. Quantas vezes nós queremos fazer alguma coisa, daqui a pouco a gente muda, e eu acho que o mais importante é vencer esse medo. Mas a gente falou até no outro podcast, né, Thiago, Cid, de não perder o medo. O friozinho na barriga ele tem que ter, mas tu tem que aprender a conviver com aquilo ali. Então, esse jovem que tá aqui do teu lado, Luquinha, te inspirou a superar esse desafio, esse medo, ele te deu esse incentivo, vai que eu também consegui, porque assim, escutando ele falar, a gente vê a mesma percepção do Rafa, né? Se os outros conseguem, eu também vou conseguir, né? E é isso? Sim, isso foi em um treino, tipo, do nada.
lá no sindicato, lembra? E aí, pô, eu comecei de um tempo pro outro, eu evolui muito. Aí meu pai falou, ó, se tu quer, eu vou contigo. E aí dali pra frente, foi andando bem. Pensa, uniu a fome com a vontade de comer, né? Tudo que eu precisava. É só o que eu queria ouvir, né, cara? Porque agora... Quando só eu saía pra andar de moto, a mulher sabe como é que é, né? Já reclama. Todo mundo tem Mas em esse casa. aqui é o queridinho da mamãe. Ah, é? Aí agora... Como Se ele sai junto, então pode ir, né? Pode ir. Sempre tem o preferido. E é show de bola. E falando até em família, em esposa, a gente tem anotou aqui para não esquecer, né? A paixão em família, né? E assim, além do Luquinha, tem mais alguém que tem essa paixão por moto? Na família, Rafa, tipo, o filhote ali, o mais novo, tu já comentou que ele já tá a minha começando, menina, né? ela sabe andar lá no começo, quando ele ganhou as primeiras motos, ele andava, mas ele andava com medo e ela era a pá virada. Ela que enfiava dentro da lama e coisa. Hoje ela sabe andar, mas ela não pratica, sabe? Uhum. Eu tenho UTV também, ela gosta de lama. Ela gosta, quando eu vou de UTV, ela vai... Pra se sujar. Se eu tiro o pé pra passar numa lama, ela fica brava comigo. Tem que passar milhão pra lavar. Jogar a lama pra cima. E o Teteu, que é o Matheus, como é o mais novo, também gosta. A gente levou ele pra abertura do estadual de rally agora. E a gente fica lá, antes da prova, tal, vai na barraca de come uma carne, conversa, tal, e ele rodando ao redor do box. Eu acho que no final de semana ele gastou mais gasolina do que eu e ele que corremos. Mas tá Ele no... não parava. Ele dava uma encostadinha, só baixava a queixeira do capacete assim pra tomar uma aguinha e ia de novo. Ô, Thiago, como é que a felicidade é o quê? É um tanque cheio, né? Felicidade é um tanque cheio. O Thiago, no último podcast, ele disse, felicidade é um tanque cheio. Porque quando tiver tanque cheio, tu vai estar feliz, tu vai estar rodando, tu vai estar... Essa foi a nossa primeira viagem, nós três, né? Porque sem a mãe, foi eu, o Lucas e o Matheus. Foi só nós três e aí dormimos lá no caminhão da equipe e tal. E foi um final de semana, os 3 homens da casa... Os homens da família. Os homens da família. É só os meninos. Todo mundo de moto, E assim, o que tu vê como mais benéfico? Qual é todo, seja na trilha, seja no esporte, assim, qual é que tu diz, pô, isso aqui me realiza, isso aqui me faz feliz? É ganhar, é ter a família, ou qual é o pacote de tudo que tu viveu que tu diz, pô, isso aqui faz a vida valer a pena? A moto, na verdade, o que eu uso com ele aqui, por exemplo, da moto, a moto é só uma ferramenta para eu treinar ele para a vida. Tipo assim, de não desistir, de se preparar, né? A parte do treino, da preparação antes de um rally. Vai montar um negócio, precisa estudar sobre, precisa se preparar, né? Para entrar naquele ramo, né? Vocês, para montar o podcast, vocês foram estudar, foram assistir outros, foram, né, pesquisar e se capacitar para isso. E problemas virão, quedas, né? Vai de tu levantar, endireita o guidão e vai de novo. Tira a poeira. Às vezes vai com o guidão torto mesmo. Pai, quebrou o manete. E tu ficou sem embreagem, né? Na trilha. Pai, quebrou a embreagem. Não, sobrou um toquinho ali, dá pra pegar com a pontinha, vai quebrar a trilha. Não vai? Eu fiz alguns treinos com ele lá no início, pra andar em pé, tirei o banco da moto fora. Ele sentava. Sentava. Disse, peraí que eu vou resolver esse problema. Tirei o banco da moto, pra ensinar ele a andar em pé. Hoje, dentro da trilha, às vezes eu vou atrás dele pra corrigir a minha técnica. Eu sou o professor, mas... O aluno tá... ele tá fazendo melhor que eu. E isso enche a gente de orgulho, né, cara? E voltando ali sobre a questão né, o que eu uso a moto para treinar para a vida, os desafios, né? A gente participou recente agora do Enduro da Lua Cheia, 36ª edição, prova do maior enduro noturno do Brasil. Mas a gente vai todo ano, o pessoal do Tatu, a gente tem uma turma de 20, 25 pessoas, a gente vai todo ano. E aí, quando eu falei que eu ia levar ele... Te chamaram de doido. Só faltou ele me crucificar. Não, porque tem adulto que vai
ano passado a gente foi, por exemplo, em 15 pilotos, eu acho que 4 completaram a prova. Então, como é que eu vou botar uma criança de 14 anos numa prova na areia, na chuva, à noite? Não, tu é louco. Não, beleza. Aí quando convenci eles de levar o Luquinha, então põe ele para andar só a par do dia. Eu disse, não, se ele largar, ele vai chegar, ele não vai fazer meia prova. Eu não ensino ele a desistir na metade do caminho, né? Pra vida. Uhum. Se ele largar, ele vai ter que subir. Eu sei que ele vai subir a rampa de chegada comigo, a não ser que quebrar a moto, tiver um acidente, né? Que Pode acontecer com qualquer um aí, né? Enquanto eu estiver em pé e a moto estiver ligada, nós vamos. E foi o que aconteceu. Tivemos vários perrengues, né, mano? Falando em perrengue, em breve a gente vai falar sobre os perrengues aí também. Mas, Lucas, essa questão do teu pai, né? Dele te incentivar muito assim nessa questão de persistir, de não desistir, de levar ao limite. Eu sei que com 14 anos tudo é novo ainda, né? A vida tá só começando, mas a gente já consegue ter uma percepção um pouquinho do nosso dia a dia. Comentou que tu já tá trabalhando, tá ajudando ele na empresa. Essa persistência do teu pai no treino, de fazer a coisa certa, de não desistir, porque caiu, levanta e vamos embora, quebrou a moto, cara, vamos dar um jeito e vamos embora. Tu tira alguma lição disso já hoje, com 14 anos, pra tua vida, pro pessoal, não pra moto, mas tipo assim, cara, eu aprendi a não desistir e eu levo isso na minha vida? Sim, claro. Tudo na minha vida, quando eu penso em desistir, eu lembro do meu pai falando, não desiste. Do meu avô também, a gente tem meio que uma lembrança engraçada de mim, né? Quando eu era menor, eu fiquei, sabe aquela janela que tem ferro por fora? A grade de ferro lá. Isso, eu fiquei 1h15 entre a janela fechada e a grade. Falei pro meu avô, eu vou ficar 1 hora. Ele falou, não vai, duvido. Ali eu fiquei. Falou duvido. Falou duvido, já tá no sangue, tá no já, sangue. Né? Ele ficou do lado de fora, parado ali, o cronômetro rodando, ele ficou 1h15, né? Aí semana passada também eu fui correr de bike. Toda terça-feira tem corrida na Beira Rio ali. E aí, eu tava morto, tem 5 voltas. Na segunda eu tava morrendo. Aí eu falei pro puxador, eu vou parar. Fui pensando, eu ia parar no ponto X. Fui chegando, pensei, eu vou mais uma. Fui mais uma. Pô, chegou, eu vou de novo. Fui mais uma. Chegou na quinta. Eu cheguei na quinta, eu vou acabar, né? Fui lá e fiz 3º lugar ainda. Aí, ó. E eu perguntei isso até porque, para deixar para quem tá assistindo o nosso podcast, né, Rafa, que o esporte, ele muda a vida das pessoas, né? Independente do esporte, cara, seja o futebol que ele ia começar a fazer, ou uma natação, ou ciclismo, ou o nosso, né? O nosso meio aqui, que é o ramo de 2 rodas, mas ele faz as pessoas terem uma visão diferente da vida, né? Então assim, com 14 anos ele já... E olha, chega a arrepiar. Quando ele fala assim, eu lembro do meu pai falando não desiste. Né? O quanto a moto, o mundo 2 rodas, né, que a gente vivencia isso, vocês também vivenciam isso, o quanto isso faz a união das famílias, cara, o quanto isso ele une a família. Porque eu tenho certeza, de repente, mesmo que a tua esposa ela não ande de moto ou algo do sentido, mas ela fica feliz da vida quando ele consegue superar um desafio, né? Quando vocês estão falando de moto, ela tá junto, então assim, olha como o motociclismo une as famílias, né? Que a gente fala de moto, a gente pensa, moto é só pro trabalho, é só para aquela correria, não, cara. Não é a moto em si, é o que a moto proporciona pra gente. É um momento em família, esse espírito, cara, olha que exemplo lindo isso, cara, de pai e filho, e eu tenho certeza que além de pai, ele é amizade que, cara, e que muito tá faltando hoje, né? E de repente a pessoa que tá ouvindo, por que não comprar uma moto, né? Por que não pegar a moto eu não gosto de andar no off-road, que é o caso de hoje aqui, que a gente anda no off-road, mas eu gosto de dar uma voltinha. Cara, pega a moto, bota o filho em cima, bota a esposa, não tenho filho, cara. Bota a esposa, bota a namorada, porque quando tu tá ali, tu tá vivendo aquele momento, né? Tua cabeça tá ali, então, cara, é muito legal esse tipo de situação. E Lucas, cara, isso vai levar pra tua vida uma escola que, cara, com 14 anos tu já tá com essa mente e fomenta isso cada vez mais, assim, ó. A gente não precisa ser melhor do que os outros, a gente tem que ser melhor do que a gente, né, do que a gente mesmo. Então, quando pensar em desistir, lembra dos dois aqui, ó, dos perrengues,
que desistir não faz parte do negócio, né? Esse é o... Tá no dicionário. Não tá no dicionário. Então, bora falar de futuro, então? Bora falar de futuro. Tiagão. Vamos lá. O Rafa, comentado que tu vai para questão do TV, né? Uhum. Essa é a parte que o Rafa vai ficar agora, assim, questão de plano para o futuro ou não? É o momento. Mas, assim, competição maior, principalmente essa de navegação, coisa assim, eu tô mais partindo pro TV, pela questão de segurança. Chega uma idade que o cara já... Eu, na moto, já conquistei tudo que eu queria conquistar de título. Tem uma outra prova ao redor do mundo aí, que eu ainda quero ir lá e fazer o xizinho de... Eu tive aqui, Participei, né? passei então, por fala aqui. Aí, qual é que é? Cara, tem uma prova na Austrália, Pink Desert. Uma prova de 200 e poucos quilômetros no deserto e é só costela. Tu anda 150, 170 por hora num retão de costela e segura na mão de Deus e vai. Essa é uma prova que eu quero fazer. O Sertões Agora eu vou fazer o desafio para fazer ele fazer a prova. É verdade. Duvido, cara. Já dá um negocinho. Amanhã ele já tá lá. Eu acho que tu não consegue ganhar essa. Essa tu não vai ganhar. Os Sertões foi assim. Era uma prova que eu não tinha vontade nenhuma de continuar. Era uma prova que eu ia lá, vou participar uma vez e deu. Aí acabei dando sequência. O Enduro da Independência também é uma prova histórica, né? Do nosso país aí, marcante. Não é a minha área, não é questão da área do regularidade, mas é uma prova que eu ainda vou lá e... Vou deixar o xizinho lá também. Fiz, participei. Teve algumas... Fora do país tem algumas ainda que a gente quer. Tem o Enduro del Verano, que é uma prova aqui na Argentina. Tem todo começo de ano. Minha prova de areia. Sou apaixonado pela areia. Gosto de andar na areia. É uma prova também que eu quero fazer. Um lugarzinho difícil. Só, ele gosta de pois andar. é, cara. Eu já duvido. Eu duvido. Eu esse digo, negócio aí. desafio só presta se for grande. Desafio pequeno eu nem começo. Oi, e a mesma pergunta que o Thiago fez pro Rafa, a pergunta agora é pro Luquinha. Luquinha, qual que é os teus objetivos? Tá só começando, né? Mas assim, tu tem algum sonho, tipo assim, eu quero fazer tal prova, eu quero fazer, sei lá, uns sertões da vida pra seguir o pai, ou o que passa na cabeça do Lucas pensando assim, daqui pra frente, tipo assim, no ramo duas rodas aí? Atualmente, agora, claro que não é uma prova tão grande que nem a da Austrália, né? Mas como ainda eu não posso, porque eu sou de menor de idade, o brasileiro de base em si, porque pega a rodovia e tem que ter carteira. A carteira. Né? Mas é uma prova que quase todas que meu pai foi, eu fui junto e eu fico ali só assistindo. Só esperando. Duvido. Eu já falei com o organizador, eu me responsabilizo e tal. Eu disse, não dá, cara, não dá. Precisa criar ao menos um pouquinho mais de porte físico pra se passar na frente da polícia não chamar atenção. Não chamar né? atenção. Mas tem sonho já então na frente aí. Tem. E tá preparando, né? Tá começando o preparativo pra rodar isso daí. Exemplo tem, né? Exemplo Dentro de tem. casa, né? Então já vem as vitórias, já vem a parceria, ó. Acho que é o caminho. Então eu vou colocar, se o objetivo de vocês, né, tá traçado, já tá assim, pronto, talvez para o futuro, tu mais para essa realizações aqui, talvez ainda para competir bem mais a fundo, e para aquele cara que tá pensando lá em começar agora, né, nessa situação de competição. Qual o recado tu daria para essa pessoa? O que ele tem que se preparar? Qual o primeiro caminho para ele pensar em competir? Cara, começa com o que tem, como estado, com o que tem, e dê o seu melhor. Quando eu fui para os primeiros Sertões, eu não tinha a maior estrutura, eu não tinha a moto mais rápida, eu não tinha a melhor condição financeira dos que estavam lá, mas eu dei o meu melhor, eu me preparei, e a sorte vem para aqueles que estão capacitados para aquele momento ali, né? Então, a dica que eu deixo é, cara, o dia que eu tiver uma moto zero eu vou começar. Não, cara, tem a DTzinha, tem a cepinha, vai.
vai se divertir, vai ser feliz, aí tu vai evoluindo, tu vai, mesmo que seja só por lazer, só vai. Aí acontece, né? Tu diz que tu vai, e se o cara não for, quando tiver a moto, aí tu vai ter a moto, não vai ter a capacidade pra ti. Aí vai achar uma outra desculpa. Agora eu tenho a moto, mas eu não tenho tempo. Aí quando tiver tempo, não vai ter a moto, né? Só vai, dê o seu melhor e... O nosso bate-papo aqui, ele passa rápido, né, cara? E quando a gente menos espera, já tá algum tempo aí já de transmissão. E, cara, uma coisa que eu não posso deixar passar batido no nosso podcast, que é os perrengues, né? Os perrengues tem que ter. E eu queria que o Rafa falasse um pouquinho de um tal de cabrito na vida do Rafa aí. O que isso aconteceu? Porque aí a gente vai trazer até pro nosso segmento aqui, que o nosso segmento a gente vem aqui conversar sobre moto, sobre família, sobre filhos, sobre momentos, criar esse momento, criar essas histórias. Mas quem me conhece sabe o tempo que eu trabalho aí e faço isso como um instrutor de pilotagem, prezando sempre a questão da segurança, de fazer isso com segurança. Então, eu vou pegar o gancho do cabrito para trazer até essa questão da segurança também no nosso bate-papo. Então, primeiro aí para os nossos ouvintes aí, que vai estar a nível Brasil, até nível mundial, nosso podcast, conta a história do cabrito aí. A gente tem uns 5 minutinhos ainda de podcast aí. Me fala um pouquinho sobre esse cabrito na tua vida, cara. Então, o cabrito foi o meu último Sertões de Moto. Foi 2023. 2023. E pro Sertões, em questão de 15 dias, a gente montou uma moto, sempre em parceria com a Mega. Eu liguei pro Daniel e disse, Daniel, eu vou pro Sertões. Tá, mas não é já daqui a 15 dias? Pois é. Precisamos juntar uma moto aí. Na época tava em falta, a CRF não tinha. Foi uma missão para conseguir essa moto, Não tinha, e eu tinha uma moto. Eu disse, cara, não vai dar tempo de fazer uma nova. Eu já tinha uma preparada. Eu disse, vamos dar uma enxugada na minha aqui, botar umas peças novas e vamos com ela. Assim mesmo. Fizemos prólogo, chegamos lá, tava a equipe de fábrica da Honda, a equipe de fábrica da Yamaha. O nível tava alto. E a gente que se preparou 15 dias, eu vinha competindo, né? Vinha treinando e tal, então, tipo, fisicamente eu tava ritmo, tava tudo certo. Primeiro dia de prólogo, primeiro lugar. Opa, já batemos as 2 fábricas já. Eu liguei pro Daniel e disse, deu o primeiro. Deu boa. Mas, assim, o prólogo é só uma tomada de tempo, né? O rally começa mesmo no primeiro dia. Eu tava tranquilo, eu nunca fui de arriscar muito. Sempre fui um cara muito cabeça, tanto é que tipo, histórico de acidente mesmo eu não tenho. Eu tinha até então 3 sertões, a gente tá falando em 15 mil quilômetros de prova, 3 sertões. Eu tinha uma queda apenas. Só um tombo. E rodando no extremo muitas vezes ali, né? Sim, tendo um título de campeão, de vice, e aí o ano ali da 450 que eu tava com outros problemas de saúde e não deu certo. Mas é uma queda apenas em 15 mil quilômetros. Então, larguei no primeiro dia, era 650 km de prova aquele primeiro dia. Mas eu vinha fazendo a minha tocada consciente, pensando nos 8 dias. O piloto de fábrica da Honda tinha me passado, não arrisquei, não tentei ir atrás. Chegando no abastecimento, cara, a equipe veio, como é que tu tá? Eu disse, cara, 400 km de prova. Eu disse, tô zero, parece que eu larguei ainda pouco. Tava tranquilo, não tava cansado. Largamos assim, andava uns 3 km. Eu lembro, assim, hoje eu lembro, mas eu fiquei uns 6 meses de memória apagada. Eu só tinha o cabrito acabou com a memória. Flash congelado na minha cabeça. Eu não lembrava da cena, né? Um retão assim, cara, reta lá no meio do agreste lá. É mão no fundo, não tem. Não vai pensar se vai sair um bicho do mato, uma coisa. E eu tava de última marcha, sabe? Abaixadinha assim. Do nada sai porque lá eles andam em bando, né? Em bando, aí tu vê, tu tira a mão, tu desvia. Mas, cara, era um só. Ele saiu do meio do mato e não deu tempo de frear, não deu tempo de fazer nada. Eu batia uns 115, 120 por hora. Deu na minha roda. Aí eu já sei capotando. E era pedra, assim, que... A minha roupa parece que botaram num moedor daqueles de caldo de cana, sabe? A torre de navegação aqui, que é a torre de alumínio grossa, eu entortei tudo com
peito, na pancada, e a moto foi capotando, e eu ia a moto. Eu lembro que na hora o ombro caiu aqui, eu tava quebrado. Eu fiquei de joelho, aí nisso já veio os outros competidores, né? Eu abri o olho e eu tava cego, não bati forte a cabeça, eu tive a concussão cerebral. Eu não enxergava, eu disse, cara, eu tô cego. Os cara, eu falava pra eles, né? E o meu ombro caído aqui. Não, calma. E foi passando, foi calmando, a visão foi voltando. E aí só que como as motos largam primeiro, depois os TVs, depois os carros. Fiquei o dia inteiro dentro da caminhonete da organização, quebrado, todo lanhado, todo ralado, com a bacia aqui, eu bati, quebrei costela, luxação da bacia, quebrei a clavícula e concussão cerebral. Esperando acabar a prova pro helicóptero entrar na área e fazer o meu resgate e me levar pro hospital. Se fosse um caso mais grave, né, eles param na hora e entram e resgatam. Mas como ali os paramédicos vieram, me atenderam, viram que não tinha um risco iminente nenhum ali. risco aparentemente, assim, né? E ficaram me monitorando o tempo todo. No final a gente já tava fazendo piada. E não tivesse mais notícia do Cabrito, não? Morreu na hora. Eles devem ter feito Deu um assado bonito, Cabrito. Morreu na hora, bichão. E eu anotei essa questão, até na sexta-feira a gente tinha conversado sobre isso. Disse, cara, eu tenho que perguntar do Cabrito, porque assim, ó, mostrou mais uma vez que o equipamento de segurança faz a diferença, né, Rafa? Então ali o colete, a luva, a cotoveleira, o capacete e tal, mesmo teve os edemas, teve as fraturas, mas assim, pô, é um retão no meio do nada, só com pedra, a 100 e poucos por hora, né, e do nada atravessar um Cabrito na frente. Então, da onde foi o acidente, a batida, né, a marca lá, a gente mediu, deu em torno de uns 25 metros. Então, assim, onde mostra mais... o que eu fui de rolo, eu e a moto, capotando e coisa. Mostra mais uma vez a parte de equipamento de segurança, e eu vou deixar até o Thiago falar um pouquinho aí sobre a Mega hoje, que é a nossa patrocinadora oficial aqui do podcast. A Mega Motos é uma concessionária Honda aqui de Brusque região, e a gente tem essa linha de acessórios. Thiago, fala um pouquinho aí da nossa boutique, né? Trouxemos hoje a nossa boutique aqui da Honda, que hoje é a Honda Story, né? Então, a Honda vem cobrando cada vez mais de nós para nós ter esses acessórios, blusa, boné, jaqueta, tem calça. Então, hoje tem bastante material de qualidade, né? Então, que todo mundo pode estar dando uma olhada em questão do material disso. Então, a gente tem luva, tem boné. Então, isso é uma coisa que a Honda está fazendo e está chamando bastante públicos para a loja. E você quer comprar, chegue até na Mega Motos aqui e adquira o seu produto. Hoje acabamos de receber hoje outros produtos também. Então passe lá na loja e dá uma olhada nesses produtos para você... Tem uma grade bem bacana, né? Então, assim, até tem um vídeo que tá rodando aqui na TV e ele acaba mostrando toda a parte, um pouco, né, da nossa parte de acessório. Então tem desde manete aí, o guidãozinho da Ox, que já ajuda para quem quiser botar na CRF aí, e principalmente a parte de equipamentos de segurança. O nosso nicho maior não é o off-road, né, e sim o on-road ali, que é o dia a dia na estrada. Então a gente tem o capacete, tem a luva, vários modelos, várias marcas, né, que tá passando também aí. Então quem estiver precisando não só da moto, né, a Mega Motos ela não trabalha só com a moto, mas sim com toda a parte de suporte ali pro motociclista. E tá chegando na reta final aqui do nosso podcast. Queria agradecer muito aí o Rafinha e o Luquinha pela participação, o Thiago, o Sidney. Vou deixar aí com o Thiago e o Sidney as considerações finais, mas a gente queria escutar de vocês, Rafa, principalmente do Rafa e dos dois, né? Uma mensagem para a gente finalizar, uma mensagem de incentivo, que seja para a vida, que seja para o motociclismo, mas para a pessoa que está em casa aí, ela receber uma mensagem final. Rapaz, alguma colocação a mais aí? Pergunta? Aquele detalhe que a gente sempre pede e que passou despercebido hoje. Gente, vá lá no canal, né? Seguem a gente, deixa o seu like,
dê aquela força aí para crescer o canal, para a gente conseguir evoluir, trazer mais conteúdo para vocês, mais histórias, né, mais dicas aí e fortalecer. Então, para quem gostou, vai lá, nos ajude, que sempre é bom, né? E como mensagem final, só agradecer. Eu acho que é uma inspiração poder ver pai e filho aqui hoje, nós que somos pais também, e ver essa união. Eu acho que foi o que mais deu para ver aqui, e não é puxa-saquismo, só pela parte do nosso podcast, é realmente uma mensagem para vocês. Parabéns, né, por essa união, possa seguir aí e inspirar as pessoas que estão aí vendo a gente a seguir por esse caminho, a criar esse elo, a ter algo em comum junto com os seus filhos. Então, parabéns mesmo, muito obrigado. E sigam assim. Tiagão. Olá, Rafa, obrigado também, né? Luquinha também. Obrigado por estar aí ajudando nós nessa caminhada. Vão vir outros aí. Espero que tenha bastante título aí, que essas provas aí, né? Não vais conseguir. Não vai conseguir, né? Duvido, hein? E Luquinha também. Espero que daqui para frente ganhe bastante títulos. Vai ser muito bem-vindo para nossa região, né? Que eu acho que Brusque tem bastante gente que gosta de moto e que tem esse... Serve de inspiração, né? Com certeza vai servir de inspiração. Eu tenho certeza que muitos pais aí que vão assistir o nosso podcast vão mudar a percepção de pai e filho com esse bate-papo. Então agora a gente vem para a mensagem final de vocês dois aí e depois a gente faz o encerramento. Aproveitando a deixa, né, desse pai e filho e tal, família, né? É um negócio que quem conhece sabe que eu prezo muito. Porque hoje em dia é fácil o cara fazer filho e tá todo mundo naquela correria tão maluca, né? E às vezes o que um filho quer, ele não quer o seu dinheiro, quer o seu tempo, né? Então, tipo, é o que eu procuro. Tenho 3, então eu tenho que dividir um pouquinho para cada um, sabe? Sempre dar o meu tempo, dar além de pai e filho, a minha amizade para eles, né? Livre acesso. E para que quando eles precisarem de alguma coisa, eles não vão buscar na rua, não vão buscar... Saber que tem dentro de casa, né? Dentro de casa eles têm tudo que for precisar, um apoio, um ensinamento, seja na moto, seja no que for fazer, sempre eu vou querer ser referência. Referência boa, a gente erra e tal, mas... Ninguém é perfeito. E a gente sempre tenta ser uma referência boa para a família, para os filhos. Luquinha, mensagem aí pros amigos aí, e até amigos da tua idade, e às vezes até amigos mais velhos aí, que ainda estão indecisos se vão tocar ou não esse mundo duas rodas. Dá uma mensagem final aí pra gente, ver o que sai do Luquinha aí pra encerrar o nosso podcast aí. Muitos amigos meus meio que se inspiram em mim, né? Muitos querem muito, só que tem medo, como eu sempre tive. E queria dizer pra vocês nunca desistirem do sonho de vocês, e se vocês precisarem, o pai de vocês podem ajudar. Isso daí. Gente, que mensagem legal para terminar o nosso podcast, né? Eu acho que a gente está conseguindo, rapazes, mais uma vez, mais um desafio conseguido. Eu também escutei o desafio. Isso aí não vai dar certo, cara. Vamos ver se não vai dar certo esse negócio. Bem que eu tenho que me virar do avesso, mas vai dar certo. Já tá dando, né? E esse bate-papo que a gente trouxe aqui hoje, ele serve mais uma vez para assistir em família, né? A gente às vezes fala, mas o podcast é para moto. Não, cara, a gente está aqui justamente para mostrar que a moto não é só aquela uma ferramenta, um veículo. A moto, ela serve para unir as famílias, para fazer esse entrosamento de pai e filho. E eu tenho certeza que, cara, muitos pais que se ele vir para o ramo duas rodas, né, e ele usar de maneira sadia, usar com sabedoria, vai unir cada vez mais a família, vai fazer esse momento de pai e filho e vai ter essa referência dentro de casa, que eu acho que é muito importante. Então, até pegando o gancho do Cid aqui, não deixem, né, de se inscrever no nosso canal. Vai lá, não custa nada. A gente não ganha nada com isso, não tem nenhum fim lucrativo, e sim o nosso objetivo é trazer histórias da nossa cidade, como a gente vem falando desde o começo, né, rapaz? Trazer pessoas para contar a nossa história. A gente tem muita história bonita na nossa região, na nossa grande Brusque, na nossa bela Santa Catarina, e com certeza isso vai fazer a diferença. Meu muito obrigado mais uma vez a você que tirou esse tempinho aí para nos assistir. Precisou de moto, precisou de peça, precisou de acessório, fica a dica aí da Mega Motos Honda aqui para a região. Rapazes, obrigado,
Luquinha, sucesso aí no ramo. Rafa, eu duvido que tu vai fazer as provas lá fora. Quando tu for, tu só não esquece de me mandar as fotos, né? E pra gente marcar o novo... Eu vou. A parte de ganhar eu já não me preocupo. Hoje eu vou mais pra eu realizar vou pra o sonho. fazer o tique, né? A performance agora é com ele. Show de bola. Nova geração. Eu já tô passando bastante pra ele. Queria agradecer também aos bastidores aí, né? Cauã, Chicão, da Sabino Comunicações. E não podia deixar de mandar um abraço para uma pessoa que apoia sempre a gente também. Desde o começo, a gente está com um projeto de uma viagem meio maluca aí para final do ano. Maluca não, né? Mas uma viagem desafiadora. Pra gente é desafiador. Spoiler. Segura o spoiler. Mas a gente vai conseguir, porque teve gente que disse que a gente não vai conseguir, a gente vai conseguir. Então eu queria mandar um abraço, um salve aí pro Sandro Barg da GSW aí também, que é nosso parceiro e está sempre nos apoiando. E abraçou esse sonho junto com a gente também da viagem, né? E que vai acontecer final de ano. Então, Sandro, brigadão no fundo do coração. A vocês, ouvintes aí, mais uma vez, podcast, segundo episódio encerrado. Em breve, vem pro terceiro. Não perca, começo de maio, a gente vai estar trazendo uma pessoa especial aí no mês de maio para estar participando do nosso podcast. Valeu, galera. Obrigado. Abraço. Fechou. Valeu, galera. Valeu. Tudo de bom.